Glória a Deus. Que realmente você viva a fé que essa canção nos leva a expressar. Que você, em nome de Jesus, tenha a ousadia e a autoridade espiritual a declarar fé sobre a vida daqueles que estão hospitalizados, sobre a vida daqueles que estão enfrentando qualquer espécie de enfermidade ou doença. Que você possa ter essa ousadia e essa autoridade em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar hoje sobre transformação. Se nós fôssemos intitular o nome, seria uma transformação total. Porque existe uma transformação parcial, existe uma transformação pouca, né? E existe uma transformação total. É aquele ditado que nós temos costume de falar e ouvir, transformado da água para o vinho. Isso é uma transformação total. Jesus, quando vai nas bodas em Canaã, que é isso? Quando Jesus vai em um casamento, lá na terra de Canaã, a qual a mãe dele estava ali de alguma forma na organização, a qual Maria estava de alguma forma na organização, acaba-se o vinho daquele casamento e então pedem para ir, Maria pede para falarem com Jesus e Jesus transforma água H2O em vinho, no suco da vide. Isso é uma transformação total. A água não ficou com gosto de vinho, não. A água se transformou em vinho, literalmente. Eu quero falar sobre isso. Eu quero pensar em um personagem bíblico, um homem que viveu e se tornou um grande homem, né, um grande instrumento de Deus na vida da igreja, mas que passou literalmente por uma transformação total. E a mesma transformação que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Eu quero falar hoje sobre Saulo. Muitos conhecem ele como Paulo, mas é a mesma pessoa. Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Saulo, né, a qual o nome que usarei para esta palavra nesta noite, era um homem extremamente mau, era um homem maligno, era um homem terrível, era um homem temível, era um homem extremamente perigoso. Era uma pessoa que nenhum de nós, como cristãos, queríamos encontrar ele em qualquer que fosse a ocasião, assim dizendo, antes da conversão dele. Eu quero que você abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Falarei sobre este texto. Quando você encontra Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, deixa eu fazer uma breve introdução. Quando termina o capítulo 7 de Atos, os versículos finais, os dois últimos versículos, o versículo 59 e o versículo 60, fala que Paulo estava em uma ocasião de apedrejamento, de uma sentença de morte. Um homem, um cristão, foi sentenciado à morte. Quem foi sentenciado à morte? Estevão. Estevão foi sentenciado à morte por quê? Porque pregava Jesus, porque estava anunciando a Cristo. Estevão, por pregar Jesus, foi condenado à morte. E a Bíblia diz que Saulo estava na ocasião. E o texto diz que ele não apenas estava na ocasião, mas Paulo também consentiu. O que é consentiu? Paulo foi o cara que deu a assinatura, falou: não, está tudo jóia, pode matar, pode descer a pedrada. Tenta imaginar essa cena. Um homem de Deus, seja eu, seja você, por pregar o evangelho está sendo condenado à morte. E imagine o sorriso que estava estampado no rosto de Saulo. Não, pode matar. Esse aí é aquele, faz parte daqueles que creem em Jesus, aqueles que são seguidores desse tal Jesus. Pode matar. Eu concordo com a morte desse homem. Esse era um homem chamado Saulo, que vivia essas experiências, que
Diz o texto, consentia com a morte de um cristão. A Bíblia diz que ele perseguia os cristãos. E quando Paulo ou Saulo naquela ocasião chegava, diz que com ele chegava a morte. Com ele, assim, ele aspirava perigo, aspirava um temor, não um temor a Deus, mas um temor contra o Império Romano. Era esse homem. É esse homem que é transformado totalmente. Esse homem que tem a vida toda mudada. Eu quero ler vários versículos do capítulo de número 9, mas como eu vou fazer uma exposição do texto, eu não vou ler ele todo e depois ficar relendo. Eu vou lendo e expondo o texto com os irmãos. O versículo 1 e 2, olha o que diz. E Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Imagine só, esse homem, o que? Ele respirava ameaça de morte. Dias antes, ele havia, como diz no capítulo 7, o verso 59, o verso 60, que ele consentiu com a morte de Estevão. Agora, onde ele passava, respirando ele, ameaça de morte contra os crentes. Hoje nós muitas vezes achamos difícil a vida cristã, achamos penoso, achamos que estamos sofrendo, que estamos passando. Não, amados, sofreram sim esses cristãos, a ponto de um homem respirar a ameaça de morte para aqueles crentes. Diz o texto, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, essa palavra do caminho é muito interessante, que esse do caminho você pode ver que está em letra maiúscula, não está lá, ó, alguns deste caminho. O que é deste caminho? É o que Jesus diz lá em João. O que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Paulo pede carta ao sumo sacerdote para levar às sinagogas, para que se caso encontrar alguém que está seguindo aquele caminho. Qual o caminho? O caminho que é Cristo, o caminho que é Jesus. Então Paulo quer carta para pegar a estes, para se encontrar algum destes que estão neste caminho. Olha o que diz mais o texto. Assim, homens como mulheres, não importava se era senhora, se era criança, se era homem, se era menino, os levasse preso para Jerusalém. E o final deles seria ou ser morto, como Estevão foi apedrado, ou ser jogado nas covas, ser jogado nas arenas, junto aos leões, e era um hobby do Império Romano. O Império Romano pegava uma quantidade de cristãos, colocava dentro da arena e soltava leões famintos, para ver os cristãos sendo devorados. Imagine isso. Isso é pior que cena de terror. E aconteceu com aqueles que hoje já estão gozando do Senhor. E às vezes nós achamos muito difícil a vida cristã. Nós achamos que o mundo está acabando. Oh, meu Deus! Imagina você viver 2000 anos atrás, ser crente há 2000 anos atrás. Tinha Paulo que ia arrebanhando esse povo e levava para Jerusalém para sofrer essas penalidades. Quando não era queimado nas ruas, eles eram postos em pilares e ateado fogo, eram tochas. Você ia andando na rua, não era um, não era dois, não, mas era dezenas de homens e mulheres sendo tochas vivas, crentes, ardendo em fogo, porque criam em Jesus, porque estavam no caminho, ou seguindo o caminho. Então, meu irmão, minha irmã, amigo que me ouve, não reclama da sua vida, não. Não vem querer culpar Deus, ou querer questionar Deus por alguma coisa que talvez não esteja saindo legal, ou que não esteja bem na sua vida. Entenda o propósito de Deus.
Saiba que nós não estamos sofrendo nem uma porção sequer do que os nossos antepassados sofreram para o Evangelho chegar até mim, até você. Quem está entendendo a palavra aqui? Amém? Então, o capítulo 9 é um capítulo muito gostoso da palavra, porque o capítulo 9 de Atos conta da transformação desse homem, que não era gente boa. Saulo, até esse momento, era uma pessoa terrível. Mas o capítulo 9 de Atos diz que houve transformação total na vida de Saulo. Saulo não foi meio transformado, ele não virou aquele crente meia boca, um pé na igreja, outro no mundo. Ele não virou aquele crente que um dia você podia apontar com ele, outro dia você não podia. Paulo, ele teve toda a vida dele transformado, aleluia. Ele deixou ser mudado completamente. Eu gosto muito de assistir alguns reality shows, alguns programas de televisão que contam histórias de vidas reais. E um desses que passa na televisão conta a história das pessoas que são obesos, aquelas pessoas que são extremamente obesas, que têm obesidade mórbida. E às vezes para tirar de casa tem que ser numa cama, tem que quebrar a parede. E você vê naqueles realities que eles sofrem uma transformação total. É passado por cirurgias, é tirado várias coisas que estão no corpo, como gordura, como pele excessiva, e aquelas pessoas se tornam outras pessoas, tanto por dentro como por fora, porque eles sofreram uma transformação e uma transformação total. A vida deles muda, a alimentação muda, o comportamento muda, o estilo de vida muda, para eles poderem viver. O que aconteceu com Paulo foi isso. Ele não teve aqui uma estética transformada, ele não teve aqui um cirurgião plástico mudando alguma coisa nele, não, mas ele teve o Espírito de Deus, de dentro para fora, mudando todo o ser daquele homem. Você pode dizer amém? E é o mesmo Espírito de Deus atuando hoje. O Espírito Santo não mudou, amém? O Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Deus que mudou Saulo é capaz de nos mudar também de dentro para fora. Quem crê nisso? É o mesmo Espírito. A Bíblia nos diz em segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17, assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Agora você precisa estar em Cristo para sofrer uma transformação total. Às vezes nós queremos ser transformados sem estar em Cristo, porque nós queremos uma transformação parcial. Nós queremos ser transformados só aquilo que nos agrada, mas o nosso pecadinho de estimação, a nossa vida desculpa o termo que eu vou usar, depravada, nós não queremos transformação. Nós queremos ser algo que Deus não aceita, mas queremos toda a glória, toda a bênção de Deus. Ah, não tem como. Não tem como. Paulo, na ocasião ainda chamado de Saulo, entendeu isso. Ele necessitou ser transformado. Transformado pelo quê? Pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus. Amados, oração de pastor não transforma ninguém. Fala amém nessa hora. Só para mim saber que você entendeu. Oração de pastor não transforma ninguém. Não existe, ainda não aprendi, uma oração que vai transformar a sua vida. Você vem aqui, eu vou impor as mãos sobre você e você vai sair transformado. Não tem. Tem o poder do Evangelho de Deus na sua vida, com oração, com jejum, com busca da palavra, que vai transformar as nossas vidas. Amém? Devemos orar? Devemos. Devemos impor as mãos? Devemos. Mas só isso não resolve. Se você não tem um contato com a palavra de Deus, se você não buscar Deus intimamente, não resolve. Amém? Então vamos lá. Eu separei 3 ideias aqui da transformação total através do Evangelho. A primeira, o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. O versículo 3 em diante de Atos, capítulo de número 9, vai nos mostrar isso. Para quem que é o Evangelho? É só para os crentes?
É só para os bonzinhos? É só para os malvados? Não, o Evangelho é para todos. O Evangelho é para os Saulos da vida. O Evangelho é para os Estevãos da vida, para os Pedros, para os Judas, para os Barnabés, para as Marias, para as prostitutas, para os mendigos, para os ricos, para os pobres, para os doentes, para os curados. O Evangelho é para todos. Saulo era uma pessoa terrível, mas o Evangelho também era para ele. Nós não podemos querer esconder o Evangelho só porque nós achamos que a pessoa merece ou não merece. Atos capítulo 9, eu coloquei 8 aqui. Atos capítulo 9, versículo 3. E assolava a igreja. Ah, não, é o capítulo 8 mesmo. Põe o capítulo 8. Atos 8, 3. Olha lá. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, a encerrava na prisão. Mas o evangelho era para esse homem também. Nós não temos o direito de querer escolher quem vai receber o evangelho e quem não vai. O dever do cristão está lá em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura, porque o evangelho é para todos. Para todos. Não importa a classe social, não importa a escolaridade, não importa poder aquisitivo, não importa se é pleno de saúde ou enfermo, o evangelho é para todos. Não importa se é bandido, não importa se é mocinho, não importa se é a pessoa pior do planeta, ou se é quase um semideus. O evangelho é para todos. Todos merecem o evangelho. Esse homem terrível, chamado Saulo, foi alcançado pelo Evangelho. Foi alcançado pelo poder da palavra. Saulo, ele sai de Jerusalém para Damasco. Você sabe quanto tempo que é essa viagem? 240 quilômetros. Fala comigo. De Damasco a Jerusalém. 240. Quantos quilômetros que é da sua casa aqui na igreja? Ah, pastor, e agora, hein? E crente fica preguiçoso de vir para a igreja. Quando aquele que assolava andava 240 quilômetros para prender crente, para prender o cristão. Quem está pegando aí? Amém? Se ligou no negócio? Ele andava 240 para ir, 240 para voltar. Era dias de viagem. E ele não ia de SW4, ele não ia de carro baixo ou carro pequeno, ele não ia de avião, ele ia a cavalo. Passando em sinagoga por sinagoga. E todo aquele que ele encontrava no caminho de Cristo, ele levava preço. Qual é o preço que você tem pagado pelo Evangelho? Porque o diabo está disposto a pagar o preço para te arrebentar. Para destruir a sua casa, para destruir a sua família, para arrebentar com a sua salvação. E qual que é o preço que você tem pagado para salvar vidas? Conversar com o pastor Hilton hoje, ele explicando como que funciona o trabalho de bruxaria. Existem várias pessoas de autoridade colocadas em vários lugares para que quando for acontecer um ritual seja tudo encoberto. Satanás paga um preço alto pela sua alma para destruir a sua vida. E às vezes você fica aí perdendo para a preguiça. Aleluia. Você está entendendo? Amém? Ao menos para falar, isso não é para mim, é para o outro. Isso não é comigo. Aleluia. Mas vamos voltar aqui. Saulo andava todo esse percurso, respirando a ameaça de morte contra os discípulos de Jesus. Ele levava semanas e semanas para fazer esse percurso, para prender crentes. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com o evangelho que é para todos, que esse evangelho, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Infelizmente, hoje em dia, aqueles que pregam faz.
Ah, eu vou pregar só para os bonitinhos, só para os cheirosos. Eu vou pregar só para aqueles que dão oferta alta. Eu vou pregar só para aqueles que vão me ouvir. Ah, eu vou pregar só para aqueles que não me ameaçam de morte. Que não inspira ameaça de morte para mim. Olha o versículo 3 de Atos, capítulo 9. E seguindo ele a estrada fora, aproximou-se de Damasco. Aproximou-se da onde? De Damasco. E subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, aleluia. Olha o que diz agora o versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Que humilhação para esse homem. Saulo, nada mais, nada menos, ele era, como ele mesmo intitulou, fariseu de fariseu. Ele era aquele que estudou aos pés de Gamaliel, em Iliel. Você sabe o que isso quer dizer? Ele era um homem de posses, ele era um homem de dinheiro, ele era um homem de autoridade, ele era um dos chefes, e agora ele está caído, humilhado, ele está no chão. Uns dizem que ele caiu do cavalo. Eu não vou dizer isso porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que ele caiu no chão. Se foi do cavalo, se foi andando, não sei. Eu sei que aqui ele está humilhado. Humilhado nos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele está caído de joelho diante do resplendor de glória de Jesus Cristo. E aqui se cumpre a palavra que diz que todo joelho irá se dobrar diante da majestade de Cristo. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Todo joelho irá se curvar. E Saulo viveu isso na carne, literalmente. Um homem cheio de pompa, que andava pelas ruas prendendo o cristão, agora está de joelho diante do resplendor de glória do Senhor. Agora, olha só, Jesus ele faz uma pergunta para Saulo. E ele não fez a pergunta assim: Ô Saulo, você está louco, cara? O que você anda fazendo da vida? Você enlouqueceu? Qual que é o seu problema, Saulo? Jesus não fez essa pergunta. A pergunta está no versículo de número 5. Perdão, versículo de número 4. Ele diz assim: Saulo, olha a voz, eu tento imaginar essa voz, né? Aqueles pregador mais imponente diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não é assim que o pessoal fala. Mas imagina, o Senhor Jesus, numa voz doce, porque Jesus não é que nem eu, meio turrão, assim, com essas vozes meio estranhas, tá com a cara rachada, não, parece que tem uma meia na garganta. Jesus tem uma voz doce, uma voz suave. E agora Saulo está rendido no chão. E Jesus está perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que foi, Saulo? O que está acontecendo? Por que você anda me perseguindo? Agora entenda uma coisa. Saulo estava perseguindo Jesus? Que dia que Saulo perseguiu Jesus? Na realidade, nem conheceu fisicamente ali, né? Talvez pode ter visto, mas... Agora, entenda o que eu vou te dizer. Isso é para você. Toda vez, pega essa Deus está falando é para você. Toda vez que você persegue um filho de Deus, toda vez que você começa com perseguição contra um cristão, você não está perseguindo a pessoa, você está perseguindo o próprio Jesus. Então, tu vigia. Tu vigia. Amém? Amém? Nós precisamos entender isso. Ah, irmão fulano de tal vai ver. Pastor Ciclano, deixa ele comigo. Vigia. Porque Jesus deixa claro: Saulo, Saulo, por que Mas Saulo estava perseguindo eram os crentes. Pega essa revelação aí. Toda vez que você persegue um cristão, você está perseguindo o próprio Jesus. Agora, olha o versículo 6 em diante. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer.
E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E e guiado pela mão, o conduziram até Damasco. E esteve 3 dias sem ver. Não comeu e não bebeu. Primeira experiência de Saulo com Jesus foi nesse encontro. E logo depois disso ele já entra num jejum. Eu te pergunto, faz quanto tempo que você não jejua? Faz quanto tempo que você não tira um tempo a Deus para jejuar? Primeiro encontro que Saulo teve com Jesus, primeira experiência, ele já entrou em 3 dias de jejum. E foi jejum literal. Ele não comeu e não bebeu. Eu não te recomendo você ficar sem consumir água. Consuma água, por favor. Agora, só se você fazer um propósito com Deus, aí também eu não posso fazer nada, né? É você e Deus, Deus vai te sustentar. Mas, todavia, uma recomendação minha: consuma bastante água quando você estiver de jejum. Mas Saulo, nessa experiência que ele teve com Deus, na pessoa de Cristo, ele entra em um jejum de 3 dias. Fala assim comigo: 3 dias. Jesus foi crucificado na sexta e ressuscitou no domingo. Fala assim comigo: 3 dias. Amados, não existe coincidência. Não existe. Toda a nossa experiência com Deus, que a gente tenta lhe proporcionar, a gente se baseia em 3 dias. Amém? Porque é o tempo que nós temos para ser moído por Deus e ser restaurado pelo Espírito. Aleluia. Você está precisando de mudança? Entra no propósito com Deus. Mergulhe em Deus. Mergulhe em Deus. Saulo foi totalmente humilhado. E agora ele está rendido diante desse encontro com Jesus, a ponto de deixar ele tanto humilhado como cego. Paulo, ele levanta daquela experiência, ele não vê nada. E ele não está vendo apenas ali, não encontrando ninguém, ele não está enxergando nada. Paulo ficou cego. Paulo deixou de ver literalmente. Observe que não há hoje aqui no nosso meio, e eu creio nem que nos ouve, pessoa tão terrível como este homem, como Saulo. Eu até hoje não encontrei uma pessoa tão terrível. Há um escritor chamado Alexander Maclaren, ele diz assim: o cristianismo não sabe o que é um caso sem solução. Vou dizer de novo: o cristianismo não sabe o que é um caso sem solução. Ah, pastor, eu estou enfrentando um problema. O cristianismo não sabe o que é um problema sem solução. Amém? Não é só você tinha que estar dando pulo de alegria. Porque não sabe o evangelho de Deus, o poder de Deus, não sabe o que é um problema sem solução. Lá na frente, Paulo vai se identificar como o principal dos pecadores, como o pior dos pecadores. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, se não me engano, é versículo 15 do capítulo 1. Ele vai falar que ele dos pecadores, ele é o pior. Agora deixa eu te dizer, olha aqui para mim. Sabe aquele filho, aquela filha que você acha que não tem jeito? Sabe aquele casamento que você já está perdendo a esperança? Sabe aquela situação na sua vida, aquela enfermidade, aquele problemão que você não vê saída? Receba isso no seu coração agora em nome de Jesus. O cristianismo, o evangelho não sabe o que é um caso sem solução. Amém? Você precisa se apropriar dessa verdade. Paulo entendeu isso. Um homem terrível, temível, um homem problemático, um homem que aspirava à morte, um homem que perseguia a igreja de Jesus, foi salvo pelo poder do Evangelho de Cristo. Aleluia! Hoje, meu pai está completando mais um ano de vida. E quando eu me converti, talvez eu já até contei essa história para os irmãos, mas faço questão de trazer a sua memória.
A minha família, a igreja, na época, orou por 9 anos pela minha vida. Mas o meu pai, na época, de 2 em 2 anos, os militares têm um congresso nacional, né? Eles têm um congresso evangélico nacional. E no ano que eu me converti, meu pai foi nesse congresso. Era um ano assim que eu estava bem terrível, terrível mesmo. Estava muito difícil caminhar comigo ou tentar me ajudar naquela época. E meu pai conta que nesse congresso ele chegou, né? Ele chegou e está lá sentado. Ele entrou um pouco antes de começar os trabalhos no congresso e ele sentou mais ou menos ali na terceira fileira, né? E baixou a cabeça e está ali orando em espírito. Orar em espírito é não verbalizar aquilo que você está orando. E ele começou a orar e a oração dele foi a seguinte: Deus, eu não aguento mais meu filho. Eu não sei mais o que fazer com ele. Eu entrego ele em tuas mãos. Eu desisto de ajudar ele. Eu desisto. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou agora, Deus, abrindo mão para o Senhor. Em outras palavras, se o Senhor quiser levar, não tem problema. Porque o que vai fazer? Ao ponto que ele está. Tá bom. Ele terminou ali, quietinho, em espírito. Pois bem, começou o congresso, e aquele negócio todo acontecendo. De repente, levanta uma pessoa, né, que estava na tribuna, junto lá com outros pastores, levantou, quieto, o congresso acontecendo, tudo normal. Chegou até ele, que ele estava sentado, colocou a mão sobre ele e falou assim: olha só, Deus mandou te dizer que você desistiu do seu filho, mas ele não. Meu pai ficou assim: será que esse cara estava atrás de mim? Como que foi? Como que ele ouviu? Pois bem, o congresso é toda uma semana. No domingo, não faço questão de me gloriar nisso. Eu estava me embriagando pela manhã, consumindo bebida alcoólica. Mas quando foi à tarde, me deu um desejo de ir na igreja. E eu fui. Chamei uma prima minha, nós fomos. Tinha um outro propósito nisso. Mas houve um desejo espontâneo da minha pessoa de ir na igreja. E eu até hoje lembro da palavra que o pastor Henrique Pinotto pregou naquele domingo. As vestimentas do crente. E eu, como um não crente, eu falei: é verdade. O povo que anda com a roupa depravada. Tem mulher no mundo que anda mais bem vestida que as mulheres da igreja. Eu pensando comigo. Terminou o culto, fizeram uma roda ali de pessoas em volta de mim, alguns amigos. Vamos orar, vamos orar. Eu fiquei meio perdido naquele negócio, mas já pegaram na minha mão daqui, outro já pegou daqui. Eu falei: agora para onde corre? E falaram ali as coisas, eu falei, e eles oraram e eu meio perdido naquele negócio assim. Eles falaram: ô Júnior, eles me chamavam de Malaquias. Ô Malaquias, era meu apelido. E meu apelido não era porque Malaquias 3:10 não, nem pelo profeta Malaquias. Minha família, o sobrenome da minha família é Malaquias. Aí eles falaram assim: olha, vai ter uma célula, vai lá. Eu falei: vou ver. E a célula era bem no dia da feira. E eu fiquei, passei a semana inteira tocando minha vida normal, natural, nada mudou. E chegou no dia da célula, eu fui para a feira. E aí deixei a motinha lá na feira, andei para um lado, andei para o outro, não encontrei ninguém conhecido para a gente tomar uma. Ninguém. Aí eu olhei e falei: eu vou lá naquela célula então, né? Ficar aqui rodado. Fui para a célula. Meus líderes de célula na época até hoje brincam, né? Que eu comi um bife. Foi a única vez na vida que eu comi um bife só. Teve um bife na chapa lá. A Carol, a minha líder na época, fez o apelo, fez o João 3,16. Quem for na minha casa vai ver lá pregado na parede lá. Fez o apelo, falou: você quer aceitar Jesus? Eu falei: não quero. Aí no domingo, e aí é que entra essa semana que meu pai está no congresso. No domingo, eu estou lá em casa, eu falei: rapaz, eu vou na igreja de novo. Na realidade, no sábado teve um batismo, eu fui no batismo, tinha uns amigos meus batizando. E eu vi as pessoas batizando, irmãos, eu vi as pessoas saindo daquela caixa d'água, não era caixa d'água, uma piscina, saindo daquela piscina todo animado, todo feliz. Depois eles fizeram a festa dos salvos, e eles dançaram, e eles pularam, e eles riam, eles abraçavam um ao outro. Eu falei: essa galera deve estar tudo doido. Como que pode ficar pulando sem beber nada?
sem consumir nenhum entorpecente. Como que pode alguém se alegrar sem estar envolvido com alguma coisa externa lá que tira a libidiez? Eu fiquei com aquele trem na cabeça. No domingo eu senti o desejo e foi esse final de semana, foi a semana que meu pai estava no congresso. Eu estou lá, o pastor pregando. E o pastor, aquele dia, ele foi com muita ousadia na palavra. E como no sábado tinha tido batismo, no domingo ia ter o quê? Ceia. E ele chegou na palavra com vontade. Irmãos, quando eu me dei de conta, eu estava lá na frente chorando, aceitando Jesus. Na mesma semana que Deus falou para meu pai que ele não abriria a mão de mim. O que eu quero dizer com isso, amados? O que eu quero dizer? O evangelho é para todos, não importa. Não importa se a pessoa está no mais profundo buraco, se está no mais profundo abismo, se pode estar no pecado até nas tampas. O evangelho é para todos, amém? Agora, uma segunda verdade, que o evangelho une a todos. O evangelho é para todos, mas o evangelho também une a todos. O evangelho une as pessoas. O evangelho une pessoas diferentes, de etnias diferentes, de comportamentos diferentes, de jeitos diferentes. Pessoas iguais a você, iguais a mim, são unidas pelo poder do evangelho. Pessoas que não iam imaginar um dia se unir, se encontrar, são unidas pelo poder do evangelho. Exemplo nós aqui. O Marcos, Deus uniu o Marcos e a Simone lá de outra região do Brasil, aqui no estado de Rondônia, pelo poder do evangelho. De outra forma nós não íamos conhecer eles. A igreja nos uniu, o poder do evangelho nos uniu. Une pessoas diferentes. Olha o versículo 10 do capítulo a qual fazemos menção. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe ao Senhor em visão. Quem falou com Ananias? O Senhor. E falou através de visão. E aí vamos lá para aquela voz suave de novo. Olha o Senhor. Senhor. Ananias. Ananias dá uma olhada assim. O que Ananias responde? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aí eu te pergunto, meu irmão, quando o Senhor fala seu nome, o que você responde? Quando ele fala João, quando ele fala Luiz, quando ele te chama, o que você responde? Afasta de mim, voz estranha. Aparta de mim que não te conheço. Você fala, está repreendido em nome de Jesus. É que a gente consegue repreender Deus. Já viu o crente repreendendo Deus? Está repreendido, pastor, em nome de Jesus. Às vezes é Deus falando com você. É às vezes Deus chamando o seu nome. Ananias. Ananias falou, eis-me aqui. Agora vamos observar o que Ananias fez depois. Olha o versículo 11. E disse-lhe o Senhor, levanta-te. Vai a uma rua chamada Direita e pergunta em uma casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele as mãos, para que torne a ver. Versículo 13. E respondeu então Ananias. Olha o que Ananias responde. Vê se você se identifica aí. Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Eu sei quem o senhor está falando. Saulo. O Saulo é lá de Tarso, né? Que Deus validou de onde que ele era, para não errar o homem. Eu muito ouço sobre este homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém?
E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocaram o teu nome. Amados, Ananias foi sincero com Deus. Ananias falou: Senhor, eis-me aqui. Estou pronto, Senhor. Fala comigo. O que o Senhor precisa? Só falar, Senhor. Só dizer. O Senhor falou assim: muito bom, Ananias. Parabéns. Gostei. Agora você faz o seguinte: levanta aí, vai até lá na rua direita, aqui em Damasco. Você vai virar na rua direita, né? Ou chega na rua direita. Você vai procurar a casa de um homem chamado Judas. Chega na casa desse homem chamado Judas, é um crente, tá bom? Não é o Iscariote, é outro Judas, tá? Você chega lá e pergunta: Judas, é aqui que tem um homem chamado Paulo, e não é chamado Saulo, e não é qualquer Saulo, é o Saulo de Tarsus. Porque eu já mostrei em visão para ele que um homem entraria chamado por Ananias e colocaria as mãos sobre ele e ele voltaria a ver. Ananias falou: muito bem, Senhor, eu falei que eis-me aqui, mas agora eu estou numa vontade de falar: eis que eu estou saindo fora daqui. Porque esse homem que o Senhor está mandando eu bem conheço. Esse homem é aquele que tem matado, olha o que ele diz, feito muito mal aos crentes de Jerusalém. E ele tem carta, ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender qualquer crente. É legítimo ou não é o medo desse homem? É legítimo. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? O Senhor fala, vou usar o Senhor como exemplo. Pedro. Aí o Pedro fala: eis-me aqui, Senhor. Muito bom, Pedro, parabéns. Está disposto? Então agora levanta, queridão, sai da sua casa, pega uma célula e senta o porrete. Vai convidar, vai chamar, vai até a casa de fulano, de Beltrano, faz isso. Aí Pedro fala assim: ah, Deus, mas tem que fazer tudo isso? Rapaz, você não conhece aquela pessoa que o Senhor está pedindo para me falar. Aquilo é problema. Não que ele faça isso, estou usando só uma ilustração. Às vezes fazemos a mesma coisa, porque muitas vezes temos medo e queremos legitimar o medo. E a Bíblia diz lá em João que o amor lança fora todo o medo. Agora, o medo é algo que simplesmente toma o nosso coração, nos paralisa. Ananias ficou paralisado, falou: Senhor, é o Saulo, o matador de crente, aquele que faz muito mal aos cristãos, aquele que tem autoridade para prender. O Senhor falou: é esse. Mas, Senhor, não tem outro Ananias aí por aqui em Damasco, não? Fala com outro. Chama o pastor para orar. Eu não, Deus. Chama o pastor Hilton para orar lá. Ele que vai lá pôr a mão sobre esse cara, rapaz. Porque muitas vezes nós temos medo. E paralisamos, ficamos lá. Mas olha só o que Ananias fez. Acompanhe comigo, versículo 15. E disse-lhe, porém, ao Senhor: vai. Vai. O Senhor não falou: ô Ananias, vem cá. Tadinho de você, você está com medinho, tá? Então fica aqui que eu vou chamar outro. Não. Ananias, Deus falou a Ananias: vai. Não está escrito lá? Vai, levanta e vai, porque este é para mim vaso escolhido. Aleluia. Amados, às vezes você deixa de orar por uma pessoa que é vaso escolhido para a transformação da sua vida, da sua família, da igreja de Jesus nesse lugar. E às vezes as coisas não fluem porque a gente está lá paralisado com medo. O que o Senhor nos diz? Vai, levanta e vai, porque este é vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Você sabe quem que é gentil? Todos nós que aqui estamos. Se não é Ananias orar por Saulo, ai de nós, não teríamos os escritos que Paulo nos deixou como igreja gentil. Não teríamos. Ai de nós. Então o Senhor fala: Ananias, você não está entendendo. Esse homem a qual você vai orar, a qual você vai impor as mãos, a qual você vai dar ali uma força, é vaso escolhido para levar o meu nome a toda a igreja gentílica. Aleluia! Isso o entusiasmou.
dos reis e dos filhos de Israel. E eu quero te dizer também um negócio, você que está me ouvindo. Escute só, você é vaso escolhido do Senhor, amém? Você é vaso escolhido do Senhor e vaso de honra, não de desonra, amém? Coloca a mão profética sobre a sua cabeça, em nome de Jesus, profetiza assim: eu sou vaso escolhido do Senhor e vaso de honra. Aleluia, aleluia. Você é vaso de honra, escolhido pelo Senhor. Versículo 16. E ele mostrarei quanto deves padecer pelo meu nome. Por quê? Amados, todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Ah, mas Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Fuma para você ver a vida toda, se converte e vê se Deus vai te livrar, vai dar um pulmãozinho novo para você. Provavelmente não, queridão. Provavelmente não, porque é consequência do seu pecado. Deus não leva em conta o tempo de ignorância para conta da salvação. Agora, o que você fez na carne? Ah, pastor, matei, fiz, agora me converti. Vai preso. Ah, mas eu não quero ir preso, mas você precisa para pagar a sua dívida com a sociedade. Mas Deus não leva em conta. É verdade, o seu tempo de ignorância para com o Senhor, com o Espírito. Deus já te perdoou, mas a consequência vai vir, amém? O que o Senhor falou no verso 16? Eu lhe mostrarei não tem ali não. Quanto deve? Você não pegou. Quanto deve padecer? Qual que era o pecado dele? Era matar os crentes? Não. A consequência dele está lá. Amados, e Paulo padeceu. Paulo foi muito açoitado, foi apedrejado, foi preso, foi humilhado e foi morto. Padeceu, mas ele não esmoreceu. Ele não esmoreceu. O problema é que você não quer colher aquilo que você plantou, não é verdade? Pastor, mas o que eu faço? Pede misericórdia, porque o que você plantou não tem como. A colheita é certa. Quem está entendendo aqui? Você está entendendo? Então não reclama, pede misericórdia, pede auxílio a Deus. Era o que Paulo fazia. Paulo sofreu e não reclamou. E aí ele tinha um espinho na carne. E creio eu que esse espinho na carne de Paulo não era uma dor apenas física. Porque o texto diz que aqueles acusavam Paulo. Paulo estava pregando e ele estava falando, mas quem é você? Eu lembro do seu passado, eu sei o que você fez. E jogava tudo na cara de Paulo. Paulo fala, Senhor, esse espinho na carne, tira de mim. Ele orou por 3 vezes. O Senhor falou, não tiro. Eu não tiro. E aqui eu entendo que é aquelas pessoas acusadoras na vida dele. Ele falou, não tiro, porque é para você saber quem eu sou na sua vida. Quem eu sou. Agora outros vão falar que é uma doença física. Também não tem problema não. Do jeito que você acreditar, tá bom. Mas que tinha um espinho na carne, tinha. Consequência. Consequência. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha só, Ananias aqui ele vence o medo e ele obedece ao Senhor. Então ele vai até a casa de Judas e obedece do jeito que Deus falou. Você tem obedecido a Deus na íntegra? Ou você é daqueles assim que fala assim, Deus, eu vou até na frente da casa. Chega na frente da casa e ergue as mãos. Mas Deus falou para você entrar e impor as mãos sobre a pessoa. Mas vai que tem Covid. Oxi. Você tem medo do Covid, mas não tem medo de Deus? É isso que você está me dizendo? Pastor, mas eu não sei. Você não precisa saber, você precisa obedecer. O dia que você saber e não obedecer, não adianta nada também. Tem um monte de teólogo aí que diz que sabe e não obedece bulufas nenhuma. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Ananias venceu o medo e obedeceu. Falou, vem cá, Saulo. Estou aqui, queridão. Eu penso que talvez poderia ter um temor nele. Falou, Judas, o cara está aí, está lá no quarto lá. E como que ele está? Está bravo? Não, o cara está 3 dias sem comer e sem beber. E o que ele está fazendo? Rapaz, ele só está orando. E cego. Você pode ir lá, ele não vai te ver. Qualquer coisa você corre. E ele entra. Ô Saulo!
Sabe aquele Jesus que te apareceu no caminho de Damasco? No caminho que você vinha? Sei. Esse mesmo Jesus mandou eu vir aqui orar por você. E você vai voltar a ver. E vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! E foi isso que Ananias fez. Olha o que diz, versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas. E recuperou a vista. E levantando-se, foi. Não adianta só você crer, não. Você também precisa ser batizado. Amém? Começo do mês vamos ter batismo. Se você não se batizou, corra para se batizar. Paulo recuperou as vistas e logo foi batizado. Ele não fez lá um curso de 1 ano na igreja para depois ser batizado. Versículo 19. E tendo comido, ficou confortável. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Aleluia. Essa é a transformação espiritual total de Saulo. Ele deixa de ser um perseguidor de Jesus, ele deixa de ser um perseguidor dos crentes e passa a ser um seguidor. Paulo foi totalmente transformado. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele teve as escamas dos olhos tiradas, caiu as escamas espirituais que lhe impedia de ver. Ele foi batizado e agora ele se torna um homem cheio do Espírito Santo. O que está faltando para você aqui? Talvez o que está faltando é você buscar a plenitude do Espírito, você ser cheio do Espírito. Você talvez tenha tudo isso. Mas o que falta é você buscar o enchimento. Pastor, como que eu busco esse enchimento? Entra para o seu quarto, se ajoelha e vai orar. Vai clamar, vai jejuar, vai buscar essa plenitude, em nome de Jesus. O que chama atenção aqui é a maneira como Deus une esses crentes. Uniu Saulo com Ananias, com os demais discípulos. Depois nós vamos ver Paulo sendo unido com Barnabé, que está aqui um pouquinho para frente. Barnabé vai tomar Paulo para cuidar dele. Deus é fantástico. Deus une pessoas que, assim, totalmente diferentes. Agora, um para cuidar do outro. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, não deixemos de congregar, como é costume de algum, porque na congregação, no corpo de Cristo, na junção da igreja, nós nos unimos e somos edificados. É isso que acontece lá na sua célula. Lá na sua célula você está unido, e um edifica o outro, um anima o outro, um ombreia o outro, e vamos avançando no reino de Deus, amém? Agora, o Evangelho é para todos, o Evangelho une todos. Esse poder do Evangelho de unir é unir pessoas. E Deus criou pessoas para relacionamentos, amém? Deus não criou você para viver isolado. Deus não criou o crente 007, agente secreto, né? Crente que nem ele se conhece como crente. Não, eu sou crente, eu estou aí. Ah, mas eu não te vejo, irmão. Não, mas eu estou por aí. Para com isso. Deus nos criou para relacionamento, amém? Se você é abençoado, abençoe a vida de outros, edifique outros. Se você não está edificando ninguém, tem alguma coisa errada aí, você precisa edificar vidas. E por fim, nosso último ponto nessa noite, o Evangelho muda todos. O Evangelho é para todos, o Evangelho une todos, o Evangelho muda todos. Observe comigo o verso 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus. O cara se converteu e ele já estava pregando, é fantástico, né? E você fica esperando fazer um curso de teologia, um negócio assim para começar a anunciar Jesus. O cara se converteu e já começou, olha lá. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam a este nome, e para isto veio aqui, para nos levar preso aos principais, sacerdotes. E Saulo, porém, se esforçava. Saulo fazia o quê? Esforçava. Saulo se esforçava
As pessoas não queriam acreditar nele, mas ele se esforçava. Eu vejo crente hoje se esforçando para convencer o errado. Crente se esforça para mostrar que ele consegue pecar. Agora, Paulo não. Saulo aqui se esforçava na pregação, se esforçava muito mais. E confundia os judeus que habitavam em Damasco, porque eles ficavam tudo doidos. Falavam, esse cara veio para aprender, o que ele veio fazer? Ele se esforçava e confundia todos os judeus que queriam prender os cristãos, provando que aquele era de fato Cristo. O quanto você tem se esforçado para pregar o evangelho? A começar na sua casa, fala para mim. A começar pela sua vizinhança. O quanto você tem se esforçado? Ah, pastor, eu tenho chamado, mas ele não vem. Saulo se esforçou. Sabe o que é esforço? Esforço não é fazer apenas o natural. É fazer aquilo que lhe causa cansaço. Aquilo que lhe causa algo físico. Quando você vai pegar um negócio que você se esforça, você empenha força naquilo. Quanto que você tem se esforçado para pregar o evangelho, para anunciar a Cristo? Ah, mas isso não é papel meu. É papel de quem então, se não é seu? Ou você não é crente? Porque a Bíblia diz que aos discípulos de Jesus, ide por todo mundo e pregai o... Não, pastor, não está escrito isso, está escrito, ide pastores por todo mundo e pregai o evangelho. Não, ides líderes de célula a todo mundo e pregai o evangelho. Não, ides irmãs e pregai. Não, ides os homens. Não, é ide todos. Ide os discípulos e pregai o evangelho. Por quê? O evangelho muda a todos. O evangelho, ele tem poder de unir todos, mas ele também tem poder de mudar todos, e o evangelho é para todos. Agora, entenda comigo. Observe, para nós concluirmos aqui. O que mudou em Saulo? Mudou a estética dele? Não. Saulo, ele recebeu uma mudança no seu interior. Ele deixou de ser o perseguidor de Cristo para o proclamador de Cristo. Olha só que coisa extraordinária. Ele se tornou o maior escritor do Novo Testamento. Mais de 11 livros catalogados de sua autoria. Ele se tornou o grande apóstolo dos gentios. Essa foi a mudança na vida de Saulo. Que mudança tem acontecido na sua vida? Ah, pastor, eu mudei, eu era um pecador, agora eu peco menos. Ou agora eu peço perdão do que eu peco. Não. Que impacto a mudança que o Senhor está fazendo na sua vida tem acarretado na sociedade, tem acarretado na sua família. Olha o versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselhos entre si para matar. Já queria matar o homem já, ó. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como ele guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Versículo 25. Tomando-os de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro fora de Damasco, né? E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se com os discípulos, mas todos temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Imagina só. É assim, né? Quando chega um crente fora, uma pessoa nova convertida, os crentes da igreja ficam tudo assim. Sei não. Isso aí só veio aqui pro fulano de tal. Isso aí não vai um mês. Chegou do impacto, daqui a pouco, ó, tchau, tchau. Sabe por que muitos não ficam aqui quando chega do impacto? Porque a gente deixa de cuidar. A gente simplesmente, já fiz minha parte, mandei pro impacto. Ah, hipocrisia. Nós temos que nos esforçar, amém? Porque o evangelho muda a todos. Mas teve um homem que se esforçou para cuidar de Paulo.
As pessoas, né, ainda tinham medo, mas um homem chamado Barnabé, eu falo que Barnabé é o cara top. O homem do Novo Testamento top, Barnabé. Barnabé, primeiro, ele vende uma ilha. Barnabé era um homem muito rico, ele vende uma ilha e oferta para a igreja. Por causa do crescimento da igreja que estava acontecendo naquele tempo, as pessoas tinham muita fome, precisava dar uma ajustada ali. Barnabé vende tudo que tinha e aplicou no reino de Deus. E foi servir ao Senhor. Foi empenhar a vida dele na obra do Senhor. Olha o que diz o versículo 27. Então Barnabé, tomando consigo, tomando quem? Tomando Saulo, trouxe aos apóstolos. Porque os discípulos tinham medo, mas levou até os apóstolos. Ele contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Barnabé aqui é um dos caras mais top. Foi extremamente importante na vida de Saulo. Eu quero te perguntar, você que está me ouvindo agora. Você tem sido Barnabé na vida de quem? Quem que você tem cuidado? Em quem você tem falado, não, vem cá, vem do meu lado aqui, anda comigo, eu vou te ajudar na vida cristã. A maioria daqueles que me ouvem aqui no prédio da igreja já tem uma maturidade na vida cristã. Uns um pouco mais e outros um pouco menos. Você que me ouve também precisa ter essa resposta. Quem você tem cuidado, falando, vem para perto de mim. Eu vou te ajudar. Eu vou caminhar com você. Eu vou estender a minha mão, eu vou te ajudar. Eu vou levar você a ter uma profundidade com Deus. Eu vou te dar o caminho das pedras. Quantas pessoas você tem sido Barnabé? As pessoas podem contar com você, na realidade? Essa é a grande pergunta, né? As pessoas podem contar com o seu ombro amigo? As pessoas podem contar com o que você tem, com o que você é? Graças a Deus, Paulo encontrou Barnabé. Porque os discípulos não queriam, não. O Barnabé colou nele, andou junto. Barnabé ajudou. Mas vamos continuar. Versículo 8. E andava com eles em Jerusalém, olha só, entrando e saindo, e falando ousadamente o nome de Jesus. E falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matar. Não é que Paulo entrava, o povo queria matar ele, porque ele pregava profundamente, ele não media esforços, ele falava de Jesus. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia e enviaram para Tarsus. E Paulo vai ficar 9 anos lá em Tarsus. Lá na frente, né, nós vamos ver Paulo em Tarsus e Barnabé chegando lá em Tarsus e resgatando Saulo de novo para eles implantar a igreja. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinha paz. Fala assim comigo, a igreja... fala aí, irmãos. A igreja tinha paz e era edificada. Agora, e se multiplicava, e andando em temor do Senhor, e na consolação do Espírito. E eu concluo minha palavra nessa hora. Você sabe por que a igreja tinha paz? Sabe por quê? Porque um homem deixou ser transformado totalmente. O Saulo, aquele que perseguia, agora tem proclamado o Evangelho. E a igreja começou a ter paz. E a igreja foi edificada. E a igreja crescia, se multiplicava e era consolada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes o que precisa é a gente pregar para os Saulos, para que haja paz. Para que haja paz. Você sabe aquele vizinho que você não aguenta, barulhento, que você fala, meu Deus, parece que ele não tem outra música, não sei, essas depravadas. Sabe o que precisa para você ter paz na sua casa? Pregar para ele. Prega para ele, ele vai se converter e aí vai haver paz. Vai haver paz. Vai haver paz. Em nome de Jesus. Coloque de pé. Amados, aquele que andava destruindo a igreja, agora estava trazendo paz para a igreja e fazendo com que a igreja fosse edificada e se multiplicasse. Esse é o poder do Evangelho. Tem poder para mudar tudo, 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 tudo. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado.
Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Talvez é um problema com o filho, com a filha, com o casamento. Talvez é um problema pessoal, um problema administrativo, um problema de negócio. Talvez é um problema consigo mesmo. Ei, o Evangelho de Jesus tem poder de mudar tudo, tudo na sua vida. O que você precisa é apenas desfrutar desse poder. Se entregue a Ele, se renda a Ele. Se você ainda não confessou a Jesus que está me ouvindo, como seu único Senhor, suficiente Salvador da sua vida, esse é o momento de você entregar sua vida a Jesus. Você pode entregar aí mesmo, você precisa apenas repetir essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso o Senhor como meu Senhor, suficiente Salvador da minha vida. Escreva meu nome no livro da vida, onde nunca mais será apagado. Eu confesso o Senhor como meu único Deus, em nome de Jesus. Pronto, se você fez essa oração com sinceridade, o Senhor salvou a sua alma, o Senhor salvou o seu espírito. Agora você precisa buscar uma igreja, se envolver com ela, porque o poder do Evangelho tanto nos salva como nos une. O Evangelho uniu eu e você. E eu sou tão edificado com a vida dos irmãos. Eu usei o exemplo do Pedrinho aqui, mais uma vez faço menção dele. Aquilo que o Pedrinho enfrentou e venceu me edificou tanto. Ainda no momento eu estava distante, em outra cidade, mas alimentou tanto a minha fé. E logo depois eu cheguei aqui de novo e vendo o Pedrinho sendo encorajado em fé, encorajando a outro, porque nós chegávamos lá, via ele acidentado, ele com um sorriso no olho. E, Pedrinho, como que você está? Está bem. Aí você fala, uau, como que nós somos alimentados. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho une eu e você, pessoas diferentes, mas que somos fortalecidos pela união. E o Evangelho muda tudo em nossas vidas. Só deixar o Evangelho mudar a sua vida. Só deixar o Evangelho mudar o seu casamento. Mudar a história da sua família. Mudar a história dos seus negócios. Porque o Evangelho muda tudo. O cristianismo não conhece um problema sem solução. Amém? Não conhece. Deus quer transformar totalmente a sua vida. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós somos gratos pelo poder do Evangelho sobre nós. Que o Senhor tenha liberdade de nos transformar de dentro para fora, poderosamente, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito sejam com toda a igreja, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vá em paz, em nome de Jesus. Você que nos segue, que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.